no barco, estava com os discípulos. Jesus tirou o cochilo, veio sobre o mar uma grande tempestade, e os discípulos achavam que podiam controlar e contornar a situação. Não vamos incomodar o mestre. Mas de repente eles perceberam que a tempestade estava cada vez mais crescente, avassaladora, e eles então clamaram dizendo: Mestre, socorre-nos, porque vamos perecer. Jesus então repreendeu o mar e os ventos, tudo se tornou em bonança. E eles disseram então maravilhados, no versículo de número 27, e aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, Jesus é o prometido das Escrituras. A palavra de Deus nos ensina que Jesus foi escolhido desde toda a eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido o plano da redenção. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Rapidamente, queridos, vamos consultar, observar e atentar para as Escrituras acerca da revelação e da missão de Jesus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecaram, o diabo não pegou Deus de surpresa. Deus já havia estabelecido o plano da redenção. E em Gênesis 3, 15 está escrito: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Não é da semente do homem, mas é da semente da mulher. E Abraão, quando questionado por seu filho Isaque acerca do sacrifício, Isaque disse: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas o cordeiro, onde está? Abraão, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Deus proverá para si o cordeiro. O profeta Isaías profetizou cerca de 800 anos antes do nascimento de Jesus, e ele já havia dito: como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. E o profeta João Batista, quando viu Jesus, ele então disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu amado, o advento de Jesus já estava predeterminado nas Escrituras. O profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ó, meu amado irmão, e no tempo certo está registrado que Maria achou-se grávida pela virtude do Espírito Santo de Deus. O profeta Miqueias profetizou 500 anos antes do nascimento de Jesus, e ele diz até o lugar onde Jesus nasceria. Quando os magos do Oriente vieram para adorar o rei Jesus e perguntaram então a Herodes onde era nascido o menino rei, ele questionou aos estudiosos da palavra, e eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. De fato, meus amados, Jesus, ele é o prometido das Escrituras. Ele veio no tempo certo para cumprir os propósitos de Deus. Como
E os discípulos que estavam no mar ficaram maravilhados com Jesus e disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus é maravilhoso. Em primeiro lugar, Jesus é maravilhoso na sua pessoa. A pessoa de Jesus é maravilhosa, é extraordinária. Como disse o profeta Isaías: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E perceba que esse menino é especial, é Deus e homem, porque no mesmo texto que fala da sua humanidade, fala da sua divindade. É um menino que é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o apóstolo João, falando acerca da pessoa de Jesus, disse: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A sua pessoa era maravilhosa. Ele tratava a todos com amor, sem acepção, sem preconceito, estendendo a mão a todos e amando até mesmo aqueles que o odiavam. Alguém jamais amou como ele. Seu jeito simples de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Seu olhar produzia esperança nos corações desesperançados. A sua pessoa, de fato, era maravilhosa. Ele é o Deus que entrou na história dos homens, viveu como homem, sofreu a nossa dor, chorou a nossa lágrima, carregou sobre si as nossas doenças e derramou a sua alma da morte. É o Deus que, sendo transcendente, esvaziou-se. É o Deus que, sendo soberano, se fez servo. É o Deus que, sendo rico, se fez pobre. É o Deus que, sendo revestido de majestade e glória, nasceu com estrebaria. É o Deus que, sendo adorado pelos anjos, foi cuspido pelos homens por amor aos homens. É o Deus que suportou a morte humilhante da cruz para nos dar o presente da vida eterna. Em segundo lugar, queridos, a pessoa de Jesus é maravilhosa, mas o seu ensino também é maravilhoso. Certa ocasião, os religiosos, movidos pela inveja, mandaram prender Jesus. Os guardas chegaram e Jesus estava pregando, anunciando a palavra do Senhor. Eles então esperaram Jesus terminar o sermão. E quando Jesus terminou, eles voltaram de mãos vazias. E as autoridades perguntaram: não encontraram? Encontramos. E por que não o trouxeram? Porque nunca homem algum falou como ele. Jesus caracterizou-se por absoluta inteireza moral. Ele foi 100% que ensinou aquilo que praticou. Ele viveu no sermão do monte, desafiou seus discípulos a serem a luz do mundo. Ele foi a luz do mundo. Recomendou aos seus discípulos que orassem pelos seus inimigos. Ele orava por aqueles que o perseguiam. Ensinou aos seus discípulos a falarem a verdade. Ele foi a encarnação da verdade. Determinou aos seus discípulos que andassem as 2 milhas. Ele andou as 2 milhas. Orientou aos seus discípulos para que dessem a outra face. Ele deu a outra face. Meu amado, Jesus foi um caráter íntegro. Na sua personalidade havia algo que estava acima de todo o caráter humano. Certa vez ele chegou diante dos seus acusadores e disse: quem dentre vós me convence de pecado? E todos ficaram calados. Pilatos declarou não encontrar nele mal nenhum, porque Jesus foi maravilhoso no seu ensino. Ele abriu a sua boca e disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas Jesus foi maravilhoso na sua pessoa. Jesus foi maravilhoso no seu ensino. Em terceiro e último lugar, Jesus é maravilhoso na sua obra. A obra de Jesus é obra de salvação. Como cantou o poeta, deixou o esplendor da sua glória para aqueles de mundo. Estava só e ferido no Gólgota,
para dar sua vida. E ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele também disse: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se fez maldito por nós, carregou pesado no madeiro, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele veio para morrer em nosso lugar, ele veio para nos dar vida, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quem sabe, você que está aqui nessa noite, a semelhança dos discípulos, o mar está agitado sobre a tua vida, tem vindo tempestades. Eu quero dizer a você que Jesus de Nazaré está contigo. Amém. Ele jamais te desamparará. Se você clamar no nome de Jesus, ele vem ao teu encontro para te abençoar. Ele não te deixa órfão, ele está contigo sempre, porque a sua palavra nos garante que ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele pode repreender o mar, a tempestade, os ventos, tudo se tornará em paz. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus resplandeça sobre ti, que você possa se maravilhar por ter tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Amém.